nossa aula 19, onde a gente vai falar aqui sobre as cenas, né? É uma forma, última forma de organização aqui do Sketch, Scenes, né? Onde a gente consegue fazer animação. Eu vou dar algumas outras dicas, né? Que na verdade, no decorrer do curso, às vezes vai ficar um detalhe ou outro para trás, então a gente vai fazer aqui algumas dicas rapidinhas. Vou pegar a linha aqui. O que acontece? Muitas vezes no desenho, a gente quer, por exemplo, dividir essa linha. Então tem um comando um pouco escondido aí no Sketch que a gente consegue dividir. Quer ver, ó, você seleciona a linha, botão direito, tá vendo que tem aqui, ó, divide, tá vendo? Aí, ó, você pode ou com o mouse, né, tá vendo, ó, dividir ela em lados iguais. E aqui embaixo, tá vendo, ó, quantos segmentos. Então se eu quiser dividir ela lá por 3, ó, seleciono 3 e dou um clique. Aí olha o que acontece, ó. 1, 2, 3, certo? E ao mesmo tempo que a gente dividiu a linha, existe uma dica também para você juntar a linha. Como é que é? Se você fizer uma linha aqui em cima, não vai adiantar nada, né? Então o que você faz? Tá vendo que aqui tem 3 pontos, né? Tem esse ponto e esse ponto aqui. Se você fizer uma linha no ponto, tá? Nos 2 pontos e apagar elas, olha o que acontece. Tá vendo? Ele volta aí a sua linha original, tá? Então é bacana, ó, botão direito, divide e linha nos pontos você junta de novo, né? Ó, aqui faltou uma. Pode ser uma linha em qualquer direção, tá? Bacana, né? Então vamos aqui direto fazer um cubo. Vamos direto aqui para nossa aula de cena, certo? Então é o seguinte, para você fazer a cena, é bem tranquilo. Ó. Você vem aqui no abre o cena, né? Scenes. Ele vai abrir aqui essa janelinha. Ok? No 8 é interessante porque ele tem umas opções a mais que nos anteriores. A gente vai ver aqui que bacana. Então como é que funciona? Eu aconselho sempre a deixar esse botãozinho aqui ligado, que ele mostra mais detalhes da cena, tá? Então, como é que a gente faz? Para criar uma cena, o que é uma cena? Na verdade, é uma posição de câmera que você salva e com isso ele vai te ajudar a voltar nela quando você quiser. Por exemplo, eu quero sempre que eu quiser voltar nessa posição aqui. Então, eu vou criar uma cena, né? Vou aqui no mais. Observe que em muitos casos ele aparece essa janelinha, que é o que? Ele está perguntando se ao salvar a minha cena, eu quero criar um estilo novo. Por que isso? Porque de alguma maneira aqui a gente alterou o estilo original, então ele está perguntando se a gente quer salvar, tá? Eu vou salvar e criar a cena, né? Então se a gente for lá no nossos estilos, né? Lembra? Aqui o Windows, né? Estilos. A gente consegue observar, ó, que tem 2 agora, tá vendo? Esse daqui ele criou exatamente a partir do momento que a gente criou a cena, tá? Porque você pode criar cenas, cada cena com um estilo diferente também. Enfim, vamos lá. Então ele criou, se eu selecionar ela aqui, ó, aparece cena 1. Observe aqui que ele criou uma aba também de cena 1. E essa cena, para que serve ela? Então, por exemplo, eu estou navegando aqui, cliquei. Se eu clicar lá na abinha, o que acontece? Legal, né? Ele volta a minha cena conforme criado, né? Bacana. Então é o seguinte, para você criar mais, basta você posicionar e criar. Ele vai criando as cenas, cena 1, cena 2, conforme você vai clicando no botão mais, tá ok? E observe que aqui ele já tem uma prévia, ó, de como é que está a cena. Isso aparece por aqui, ó. Você consegue pôr thumbnail pequeno, grande, só detalhes, né? E uma lista, que aí não tem o thumbnail, tá ok? Enfim,
Para você mudar o nome de uma cena, basta você clicar na cena que você quer, cena 1 aqui, e mudar o nome. Por exemplo, cena 1, por exemplo, só para testar, ok? Você dá um Enter. Tá, então observe o seguinte, que você mudou o nome aqui, ele já muda aqui também. Tá? Então às vezes é interessante, você quer pôr, fazer um zoom na porta, ou enfim, algum detalhe. É interessante, por exemplo, se eu quiser fazer aqui, tá vendo? Eu crio uma cena com o nome aqui de porta, por exemplo. Então eu sei, eu me identifico que quando eu quiser ir na porta é só eu clicar lá, ele já vai direto. É muito bacana isso, tá? É claro que as cenas tem muitas coisas interessantes que dá pra fazer com ela, tá? Não sei se vai dar tempo de ser em uma aula só. Mas é interessante que aqui assim, ó, você pode, o que a gente pode fazer aqui com essas cenas, tá? Primeiro, você pode, na cena 2, se eu quiser mudar a cena, eu posso, por exemplo, inclinar mais ela e atualizar. Então o que ele pergunta? O que eu quero atualizar na minha cena? A posição da câmera, eu quero os layers visíveis, sim, eu quero atualizar tudo que eu mudei nela. Eu dou um update. Observe que agora a cena 2 passa a ser aquela. Então você pode transformar as cenas, né? Você pode mudar elas editando e clicando em update aqui, ok? Né? Então observe, tá? E para deletar também, ó, você seleciona menos, ele pergunta se você quer deletar, sim. Tá vendo? Então eu tenho aqui 3 cenas agora, ok? Essas setinhas aqui servem para organizar, tá vendo? Ó, que ela mudou de posição lá em cima também. Então você consegue aqui organizar as suas cenas, ok? Esse botãozinho aqui, ele mostra praticamente todas as opções que tem nos botões, tá? Que são essas aqui todas. Bacana? Então o que é importante? Tá vendo quando você clica de uma para outra? Ele tem uma transição, certo? Ó, ele faz esse movimento aqui que ele fez automaticamente, tá? Então observe o seguinte, se eu quiser que ele venha para cá, para essa posição, eu crio uma cena aqui, certo? Então se eu estou aqui na 2, eu clico na 4, ó, ele fez isso e veio para 4, certo? E por que ele não fez assim? Ele foi assim. É aleatório, o Sketch ele faz sozinho. Se você quiser que ele faça pelo lado oposto, você tem que forçar ele a fazer. Então eu vou ter que criar uma cena intermediária e um ponto médio. Por exemplo, aqui. Então o que acontece? 2, 5 e 4. Tá vendo? Então você forçou ele aí pelo outro lado. Tá? Assim ele vai sozinho. Bacana? São dicas aí interessantes, né? E por que isso tudo? Porque essa movimentação, quando você vai clicando nas cenas, exatamente o caminho que ele vai fazer e que vai virar a sua animação, tá? Né? A sua animação, quando a gente for salvar ela, ela vai ser exatamente a transição dessas cenas, tá? E quais as cenas que entram na animação? Todas as cenas que tiverem clicadas aqui em Include, tá vendo? Se você quiser tirar alguma, você tira, ela fica entre parênteses e ela não vai entrar na animação, ok? Clica e tira ou põe ela na animação, tá? Então existem alguns outros recursos interessantes que a gente consegue fazer. Por exemplo, ligar sombra, né? Eu posso ligar a sombra aqui nesse horário e salvar uma cena, ok? Aí eu pego um outro horário aqui e salvo uma outra cena. Então observe o que acontece, ó. Quando eu clico em uma e clico na outra, ele faz a transição entre um horário e outro. Bacana, né? Então isso você consegue fazer com corte, com sombra, tá? Então você consegue fazer com várias coisas aí interessantes, tá? Né? O corte, por exemplo,
pode movimentar o corte aqui para baixo, né? Desligar aqui e salvar uma cena. Tá vendo que eu desliguei o corte? Ele vai perguntar se eu quero salvar, eu ponho sim. Tá, então observe o que acontece, ó. Vou salvar uma cena. Então olha que legal, tá vendo? Ó, ele faz a transição do corte também, ó, tá vendo? Então observe que essa cena aqui eu salvei com estilo sem o plano de corte, e essa daqui ele tá com plano de corte, tá? Então para eu atualizar essa cena eu tenho que atualizar ela sem o plano de corte, aí não vai aparecer. Tudo bem? Lembrando que isso tudo é bem teste, né? Vocês vão ter que ficar testando aí para ver o que vocês querem. Deixa eu deletar essa daqui, eu fiz a mais. Para vocês testarem tudo que vocês quiserem, tá? Então, são só dicas rápidas, porque não dá tempo. E vocês podem usar aí sua imaginação para criar várias coisas. Esse do sol é bacana, né? E esse também aqui do corte, é bem interessante. Tá bom? Então, vamos lá. Feito isso tudo, existe um lugar que você pode configurar a animação, que é no Model Info, Animation. Você pode, por exemplo, ativar a transição de cenas. Então, quanto vai durar a transição entre as cenas? 2 segundos, né? Quando você clica em um e na outra, vai durar 2 segundos essa transição. Isso daqui é quanto que ele fica parado. Por exemplo, ele vai dessa para essa, ele para 1 segundo. Dessa para essa, ele para 1 segundo. Enfim, você consegue configurar. Eu vou deixar aqui no 0 e fechar, ok? Como que a gente salva esse vídeo? Então observa que quando você vai aqui no Export, ele já habilitou a opção Animação, tá? Então quando você clicar, vai ser interessante que ele vai fazer o quê? Ó, ele vai mostrar aqui o tipo de vídeo, né? AVI. Você pode pôr um nome, vou pôr aqui teste. E no Options é bacana que você escolhe algumas opções, ó. O tamanho do vídeo, vou pôr aqui 800 por 600. O formato dele, vou pôr widescreen, né? Fica aqui um pouquinho diferente. Frame rate é quantos frames por segundo. Isso influencia no tamanho do vídeo, o tempo que vai demorar para fazer e na qualidade dele, né? Então eu vou deixar 10 aqui só para vocês verem como funciona. Ele está perguntando aqui se ele quer fazer um looping, né? Sempre ele vai fazer o looping no vídeo. E aqui você perguntando se você quer dar play nele quando ele terminar de criar. Depois você tem aqui o Anti-Alias, você pode ligar ou desligar. O Anti-Alias é aquele serrilhado da linha. E aqui é o codec. Codec, eu não vou me estender, tá? Vocês podem pesquisar depois na internet, mas normalmente você usa aqui algum básico que vem mesmo com ele, mas isso influencia bastante na qualidade do vídeo, tá? Eu não vou explicar aqui o que é direitinho, porque não dá tempo, tá? Depois eu posso tentar fazer uma aulinha mais rápida sobre isso também. Ok, eu dou um ok, bacana. Aí eu vou dar um export. Tá vendo que ele vai criar, ó, for 161 frames, ok? Então ele terminou de criar, a gente vem aqui e dá um play, tá? Então ele fez aí o nosso vídeo. Observe que ele é a transição das cenas conforme a gente fez lá, ok? Olha lá o sol, agora o corte, ó. Bacana, né? Olha aí. Tá, então essa foi a aula de hoje. A gente aprendeu as cenas, né, uns comandos lá interessantes, o divide, né, com o botão direito, e como a gente cria aí o vídeo, a animação, ok? Então até a próxima.